desses treinamentos. A outra, que é aquela principalmente solicitada pelos presidentes. Os presidentes podem demandar determinados assuntos que eles entendam importantes ser tratados pela equipe distrital, e nós vamos organizar nesse sentido. Então, nós vamos trabalhar nesses dois enfoques. E, para isso, nós precisamos nos concentrar aqui, porque isso vai estar dentro do nosso planejamento estratégico da própria gestão, assim como vocês vão trabalhar na gestão dos seus clubes. Nós também vamos incrementar, nesse meio da nossa jornada, isso eu vou pedir também o apoio de todos, serão reuniões de trabalho, e aí não serão seminários, nós vamos trazer um tema para discutir de que forma nós vamos o desenvolver. Então, vejam que só com as ações promovidas pelo distrito, de forma articulada, já teremos muitos encontros. E eu peço que a gente foque bastante nos eventos e nas reuniões de trabalhos que são realizadas e organizadas pelo Distrito 4.652. Muito obrigado ao governador Nordin pelo empenho, ao governador Monteiro e ao Tiago, que são os palestrantes de hoje, e a todos vocês, principalmente a todos vocês que estão participando do evento organizado pelo Distrito 4.652. Vamos ao trabalho. Liga o fone, Nordin. Isso, fica mais fácil. Novamente, destacando então a presença de todos, estamos com 176 pessoas na sala agora, companheiros. Obrigado a todos por darem essa resposta à nossa convocação, ao nosso chamamento. Imediatamente, então, nós passamos agora ao governador Monteiro para fazer a sua apresentação. Acho que nós não precisamos fazer muita apresentação do governador Monteiro, né? Já é conhecido do nosso distrito, né, governador? Mais uma vez, se dispôs a colaborar, a contribuir conosco, com todos nós, com nossos clubes, sobre esse tema da maior importância, que nós não conseguimos abordar isso de forma adequada, aliás, não conseguimos incluir isso no PETS e na Assembleia. Então, por isso que nós trouxemos esse tema para discussão agora, para a apresentação. Por gentileza, governador Monteiro, desde já obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado, governador Nordin. Quero lhe agradecer pelo convite, saudar o governador distrital Adriano Zanotto, saudar a todos os rotarianos e rotarianas, rotaractianos, rotaractianas e interactianas presentes. Antes de começar minha apresentação, eu quero dizer para vocês que o governador Nordin brincou que todos me conhecem, mas eu quero falar um pouco também da minha experiência profissional. Eu trabalho numa empresa há pouco tempo, 21 anos, que era uma empresa eminentemente familiar e que, para sobreviver, precisava passar por mudanças. Então, a gente colocou a Fundação Dom Cabral dentro da empresa e procedemos um planejamento estratégico. Eu sou um dos responsáveis por manter esse plano estratégico. Então, não é só em Rotary que eu trabalho com isso, mas na empresa também. Para vocês terem uma ideia, a gente tem as metas para a empresa até 2028 hoje fixadas, né? E a pandemia só está atrapalhando um pouquinho essas metas, mas isso acontece para todos. Então, eu quero compartilhar com vocês a tela, e fazer algumas reflexões com vocês, né? Será que os mesmos motivos que nos trouxeram para o Rotary são os mesmos motivos que nos fazem permanecer? Não está aparecendo a minha apresentação. Tá. No teste funcionou. Agora vai. Então, a pergunta que a gente tem que se fazer, todos veem a tela cheia? Preencheu? Perfeito. Sim. Então, a primeira reflexão que a gente tem que fazer é essa: se os mesmos motivos que nos trouxeram para o Rotary são os mesmos que nos fazem permanecer em Rotary. Essa frase já está famosa entre nós, né? Juntos, nós vemos um mundo onde as pessoas se unem, entram em ação para causar mudanças duradouras
para causar mudanças duradouras em si mesmas, nas suas comunidades e no mundo todo. Essa é a frase que basicamente direciona para onde vai o plano de ação de Rotary. Tem um camarada lá em Evanston chamado Tom Thorfinson, que é o cara que resolveu, que foi contratado, na verdade, para botar em ação um plano estratégico para o Rotary. E ele, brilhantemente, numa apresentação que ele fez para os coordenadores, ele disse o seguinte: se eu chamasse só de plano estratégico, ia ser uma coisa muito corporativa e algumas pessoas iriam se assustar. Então, eles resolveram chamar de plano de ação, porque a gente vem muito tempo com essa ideia de sermos pessoas em ação. Mas, como eu falei, eu estava falando em negócio, né? Quantas pessoas aqui que têm negócios ou trabalham em empresas e têm seus cargos ou instituições financeiras, né? Confiam exclusivamente em sorte ou instinto para guiar seus negócios, ou mesmo os profissionais liberais, né? Quantas pessoas aqui confiam só em sorte ou instinto, né? Por que nos nossos negócios, nas nossas profissões, a gente pensa claramente em planejamentos, em planejamento de continuidade do negócio, de crescimento de negócio, que seja sobrevivência do negócio, mas por que não em Rotary, né? Uma outra questão, né, é que mesmo que a gente tenha ótimos instintos, mesmo que a gente se julgue uma pessoa de sorte, nós precisamos de um plano, no mundo de hoje, nós precisamos de um plano para estabelecer algumas metas e alcançar. Isso independente se você é uma pessoa de muita sorte, né, e muito iluminada. Mas uma coisa que a gente sabe bem é que uma organização sem um rumo definido, ela vai se encontrar numa situação muitas vezes tão difícil que ela vai ter que mudar para não desaparecer. E veja, vamos pensar aqui, sem citar nomes, quantas marcas importantes sumiram do mercado. Marcas que foram verdadeiramente famosas e líderes até de mercado, né? O Peter Drucker, ele diz o seguinte, quando ele fala de definição de planejamento estratégico, ele não fala que diz respeito a decisões futuras, mas nas implicações que as nossas decisões agora vão ter. Então, na verdade, quando a gente faz alguma coisa, decide alguma coisa no clube, lá na frente ele vai ter uma implicação. Quando a gente faz alguma coisa no distrito, lá na frente ele vai ter uma implicação. Uma coisa importante no planejamento estratégico é essa ideia da matriz SWOT, né? E que depois, mais para frente, nós vamos dizer que o Rotary nos dá um outro nome para isso, né? Que é a identificação dos pontos fortes e fracos do nosso distrito, do nosso clube, de Rotary International e por aí. E quais são as ameaças e oportunidades, né? E, basicamente, a gente tem 4 áreas, né? Os pontos fortes que a gente tem, e eu pergunto, a gente analisa quais são os pontos fortes? Os pontos fracos, que muitas vezes a gente coloca embaixo do tapete. Quais são as oportunidades, né, de origem externa? E hoje eu diria que a própria Covid-19 é uma oportunidade para nós. E quais são as ameaças externas? Então, quando lá na frente eu vou mostrar um material para vocês, e eu já vou dizendo desde já que todo o material de referência que eu apresentar ou falar sobre ele aqui, eu vou mandar depois para vocês, via WhatsApp mesmo, tá? Eu faço anexo esse material todo para vocês. Mas essa análise SWOT ficou famosa na questão do planejamento estratégico. Individualmente ou coletivamente, uma ideia tem que ficar clara para nós, rotarianos. Nós somos pessoas em ação. E se a gente pegar as campanhas de imagem pública, se a gente pegar as campanhas, por exemplo, que o próprio governador e sua esposa iniciaram essa semana do feminicídio, vai mostrar exatamente isso, que nós somos pessoas em ação. Isso a gente não pode esquecer nunca. A gente sabe que para cumprir essa visão de Rotary, sempre que a gente enfrenta o desafio profissional, a gente não enfrenta ele fácil, né? A gente sempre diz que precisa de um plano, mas quando a gente reúne as pessoas para criar um plano, normalmente começa a aparecer um monte de dificuldade
E aqui nós estamos justamente para falar do nosso plano que foi criado para o Rotary. Nós estamos aqui, que tem uma distância muito grande entre a organização que nós somos agora e do que ela vai ser no futuro. Isso é uma coisa que tem que ficar bem claro, né? O Tom Thorfinson, né, o pessoal de planejamento do Rotary, ele falou assim, bom, nós temos que olhar para a nossa organização com honestidade e firmeza, para dentro de nós mesmos. Não adianta a gente achar que está tudo muito bonito porque a gente usa uma camiseta do Rotary, ou uma gravata do Rotary, ou um chapéu do Rotary, né? Mas nós temos que realmente olhar para dentro de nós com honestidade e firmeza. E para a gente olhar para dentro de nós com honestidade e firmeza, a gente tem que fazer perguntas difíceis, né? Então o Rotary começou a criar grupos de análise, começou a fazer um monte de pesquisa, pediu a opinião de mais de 1 milhão de pessoas, de associados e de pessoas não associadas, de líderes de comunidade, que também são ligadas ao Rotary, e criaram-se metas, né? E essas metas foram criadas a partir dessas informações. E aí o Rotary escolheu esses países para fazer essa pesquisa, inclusive o Brasil. Alguns de vocês certamente eu recebi essa pesquisa, né? Que, na verdade, queria trazer um olhar de fora para o Rotary, né? Então, essa pesquisa com o público foi feita em 2015, né, em 15 países, e a pergunta era a seguinte, muito clara: o que uma organização humanitária precisava ter para que elas se afiliassem a essas pessoas? E vejam as respostas, que interessantes, né? As pessoas disseram que essas organizações teriam que ter 4 coisas. Uma era um senso de propósito, ou seja, uma oportunidade, gerar oportunidades de prestar serviços à comunidade. Outra era ter uma reputação sólida, né? Ter uma tradição. Outra era as causas, ter causas relevantes, não apenas fazer pequenos atos, mas ter causas relevantes para a sociedade. E ter programas, né? Mas vejam, companheiras e companheiros, essas quatro coisas que foram levantadas não parecem com a gente, não parecem com o Rotary. O Rotary não tem um propósito, né? Ele não tem oportunidade de prestar serviço, ele não tem uma reputação sólida. Basta ver que nós somos classificados muitos anos seguidos pela Charity Navigator com um número maior de estrelas, né? Nós não temos as nossas causas relevantes, os nossos programas não fazem diferenças nas comunidades. Bom, esse aqui foi o resultado da pesquisa. Ó. Veja que a Unicef ficou em primeiro, o Lions Club ficou em segundo com 77% e nós muito próximos com 74%, na frente da Global Health Organization e outras organizações que vocês estão vendo, terminando lá com a Gates Foundation em 39%. Então veja que essas pessoas foram perguntadas, vocês já ouviram falar do Rotary? E essa pesquisa descobriu que nós somos muito conhecidos. Veja, 74% das pessoas já tinham ouvido falar do Rotary, né? 3 entre 4 pessoas ouviram falar de Rotary. E, sem dúvida, a gente seguiu com essa pesquisa. Uma coisa importante é que a maioria tinha apenas uma ideia vaga de como exatamente a gente fazia bem no mundo. Eles tinham uma ideia que a gente fazia bem no mundo, mas só 1/3 sabia exatamente como a gente trabalhava, né? Ou seja, apenas 35% viam o Rotary como uma organização adequada para essas pessoas que fizeram a pesquisa. Apenas 25% disseram que conhecia alguém do Rotary. Olha que interessante isso. Só 1 entre 4 conhecia alguém do Rotary. E aí isso a gente sabe o que quer dizer na vida real, né? E aí quando o Rotary fala de enfrentar honestamente e duramente os nossos problemas, eu vou dizer o seguinte: nosso quadro associativo na América do Norte, que é onde o Rotary nasceu, caiu 18%, né? Até 2018, entre 2015 e 2018. Por que isso, né?
Nós batemos em 2018 o recorde de associados que deixaram o Rotary. Veja, a gente sempre fica com certo equilíbrio, né? Ah, entraram 250 e saíram 260. Ou outro ano entraram 250 e saíram 240. Mas a gente está sempre com essa ideia da porta giratória do hotel, que eu costumo dizer sempre, né? A pesquisa nos levou a uma reflexão forte. Nós estamos nos aproximando da erradicação da polio. Mas e depois disso, né? Porque a campanha da polio une os rotarianos e nós batemos no peito fortemente para dizer para os rotarianos, para as pessoas que não são do Rotary, o seguinte: olha, nós estamos acabando com a polio. Mas a preocupação do pessoal de gerenciamento estratégico, de gerenciamento de planejamento estratégico de Rotary é a seguinte: e depois? O que vai nos unir, nos motivar, né? Que história nós vamos contar para o mundo depois disso, né? De onde virá? Essa é uma grande questão que está sendo tratada, sobre líderes. De onde virá a nossa nova geração de líderes? De onde virão os nossos novos líderes, né? Estamos no meio de uma mudança demográfica, cultural, né? E a gente percebe que as novas gerações têm uma paixão por ajudar comunidades, né? Então, nós precisamos ir atrás dessa paixão deles. Nós precisamos fazer com que essa paixão nos influencie. Ou para que nós, que somos apaixonados pelo Rotary, digamos: vocês vão substituir a nossa paixão, né? Isso é uma coisa importante. Ou seja, onde a gente se encontra hoje? Nós somos pioneiros, nós somos líderes, né, em serviços humanitários. Eu não podia deixar de botar uma foto de intercambista aqui, né? Nós somos pioneiros e líderes em serviços humanitários através de conexões pessoais, que foi o que o Paul Harris, lá em 1905, fez, basear em conexões pessoais, né, para prestar serviços humanitários. Mas, mesmo assim, cada vez menos pessoas estão nos procurando. Eu sei que não é fácil escutar isso, mas a gente tem boas notícias. A gente tem bastante boas notícias. E a principal é essa: nosso plano de ação. Ou, se quiserem, o nosso plano estratégico. Um plano de ação, ele é um plano que vê claramente os desafios enfrentados pelo Rotary. E reconhece as dificuldades que a gente passa. Então, veja, eu estava falando lá no começo da empresa que eu trabalho. Era uma empresa 100% familiar. Imagine o seguinte: uma empresa em que você levanta uma pedra no terreno, ali nas construções da empresa, e saiu um diretor de baixo, né? Então, a brincadeira que a gente fazia era essa, né? A gente precisava fazer com que a empresa não fosse apenas um posto de trabalho para diretores, mas fosse uma organização que pudesse crescer. Então, a gente criou algumas coisas, por exemplo, transformar a empresa numa sociedade anônima de capital fechado, estabelecer outros desafios e colocar profissionais de fora para trabalhar, que foi o que o Rotary fez, né? O nosso plano de ação, ele oferece uma estrutura e espaço para que se emerja, né, que faça emergir as desconexões potenciais entre as metas e as necessidades dos clubes. E isso é uma coisa importante. Nós estamos falando de planejamento estratégico, e quais são a gente sempre vive falando de meta, mas quais são as necessidades que nós temos? Mudar é muito difícil, né? Mudar sempre é difícil, mas o plano de ação, ele tem que ser implementado, como eu disse numa mensagem que eu mandei para o governador Zanotto ontem ainda. Nós temos que ter senso de otimismo. Rotariano que não tiver senso de otimismo, né? A mensagem que eu passei é que nós temos que ter essa ideia de que nós vamos continuar sendo essenciais para a humanidade, né? Então, não é isso que a gente quer, né? Um Rotary mais forte e eficaz, né? Até eu faço sempre a brincadeira, diferente quando o meu training leader, Ronald Elia, dizia qual é a diferença entre eficiente e eficaz, né? Eficiente é um dentista que arranca um dente em 5 minutos, e eficaz é aquele que arranca o dente certo, né? Então, a gente tem que ter um Rotary mais forte e eficaz, um Rotary mais inclusivo, aberto a novos associados, a novas ideias, a novos conceitos, né? Temos que estar mais dispostos a fazer novas parcerias, usar as ferramentas digitais, né? Utilizar recursos para unir mais as pessoas.
E o plano de ação nos orienta como conseguir tudo isso, né? Ele se baseia nas capacidades que nós temos, né? Que nós desenvolvemos nas nossas vidas profissionais e pessoais, mas basicamente na ideia de escutar e aprender. Sempre escutar e aprender com os outros. Esse plano de ação respeita a geração mais jovens. A gente sabe de todos os problemas que os jovens tinham dentro de Rotary com os rotarianos e, felizmente, finalmente isso está acabando, né? A gente está entendendo como os jovens querem passar seu tempo e com quem eles querem passar o tempo deles, né? Esse plano de ação também nos incentiva a usar a nossa imaginação, a sermos criativos e inventivos, e para que a gente exerça verdadeiramente o nosso papel como líderes rotários. Nós não somos mais apenas um número lá em Evanston, nós somos todos nós líderes rotários. Então, todos nós temos que ajudar a incentivar os nossos clubes e os nossos rotarianos. Esse plano de ação, não vou falar de planejamento estratégico, mas de plano de ação, ele tem 5 anos para a gente alcançar. E como todo plano de ação, a gente tem que ser ambicioso. Para fazer um plano de ação, eu estava conversando esses dias com o governador agora eleito, Bruno Padilha, sobre o plano estratégico do distrito, né, que nós estamos trabalhando em cima dele. Nós temos que pensar em metas palpáveis e realizáveis, porque a gente vem sempre assim, né, a ideia de arrumar a mesa, o governador ou o presidente que chega, desarruma a mesa, desvazia as gavetas, vem o outro, tem excelentes ideias, aí vem outro governador, outro presidente, não, agora as ideias são minhas, mas a ideia é que a gente não deixe exaurir as ideias boas, as ideias novas. Portanto, ele fala em 5 anos. E ele é absolutamente focado e absolutamente direto, como nós rotarianos somos. Esse plano de ação, ele tem 4 prioridades. Cada prioridade reflete aquelas opiniões que nós falamos lá atrás, né? Os comentários que as pessoas fizeram sobre nós, as esperanças que as pessoas têm em nós, né? Tanto os ex-associados como atuais associados. Então, essas 4 prioridades refletem isso. Então, mais de 1 milhão de pessoas que fizeram essa pesquisa nos remeteram a essas 4 prioridades. Quais são? Ampliar nosso impacto. Depois disso, expandir o nosso alcance. Também aumentar o engajamento de todos os participantes das nossas atividades. Sabe a história de acabar com a alça do caixão? O clube tem 23 associados, 25 associados, 18 associados, mas sempre tem aqueles 6 que segura a alça do caixão. Nós precisamos acabar com isso, aumentar o engajamento de todos os participantes. E também melhorar a nossa capacidade de adaptação. Vamos falar rapidamente sobre cada uma delas, né? Sair das prioridades à ação, porque o nosso negócio agora não é falar muito, é ir para a ação. Então, primeiro, ampliar nosso impacto. Essa é a pergunta, uma pergunta nós temos que fazer para nós mesmos, que estamos no Rotary há 1, 5, 10, 20, 40, 50 anos. Qual será o nosso legado? Essa é a pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos. Qual será o nosso legado como rotariano? Como que nós podemos medir o nosso impacto? E como é que a gente pode fazer mais diferença no mundo? Essas 3 perguntas podem dirigir a ideia de ampliar o nosso impacto. Qual será o nosso legado? Como podemos definir o nosso impacto? E como nós podemos fazer mais diferença no mundo? Uma coisa interessante, nós estamos vendo isso agora pela questão da Covid-19. Rotarianos são solucionadores eficazes de problemas e criadores de soluções. Percebe como a gente consegue criar rapidamente soluções e tornar problemas insolúveis em problemas solúveis? Vejam como essa Covid está transformando a gente, né? Vejam como nós estamos levando alimentos, máscaras, equipamentos de proteção, mensagens reconfortantes. Eu vi esses dias um projeto muito interessante, Eu Faço Para Você, que eram rotaractianos que se manifestavam através das mídias sociais. Olha, se você não pode sair de casa para ir numa padaria, num mercado, eu faço para você.
Então, veja como nós somos encarados como solucionadores eficazes de problemas. Por quê? Porque nós investimos em relacionamentos, né? E que os atuais livros de liderança chamam de construção de capital social. Nós construímos um capital social, gente, espetacular nos nossos clubes, nos nossos distritos. Nós sabemos mobilizar as nossas redes de contato como ninguém, né? Então, nós estamos sempre aprendendo novas experiências. Agora, eu fiquei muito entusiasmado, porque eu vi minha esposa muito entusiasmada, porque ela viu a apresentação da Kátia, da nossa primeira-dama, não pode chamar assim, mas na brincadeira eu chamo, né? Da esposa do governador Zanotto, falando sobre feminicídio. E como a minha esposa já ficou empolgada, já falou para o clube, ela já foi conversar com o delegado da cidade. Então, a gente fica aprendendo a mexer nessa construção social à nossa volta, como ninguém faz, né? A gente sabe se mobilizar como muito poucos, né? A nossa luta contra a polio foi uma amostra disso, né? Que a gente pode conquistar muito unindo forças, né? O dia que a gente faz uma campanha de vacinação, normalmente lá em outubro, a mobilização que a gente faz nos meios de comunicação, nas cidades, nos postos de vacinação, junto aos poderes públicos, né? Nós criamos soluções que vão de encontro às pessoas que servimos. Essa é a nossa verdadeira raiz, né? Onde a gente percebe que tem falta de estrutura, nós vamos lá e construímos essa estrutura, né? Então, a gente está aprendendo muito sobre isso. O nosso legado é esse. Desculpa, eu botei um slide com 5 ainda, né, áreas de enfoque, mas a gente esqueceu do meio ambiente, mas considerem posicionada aqui, né? Mas isso é um modelo que nós vamos usar continuamente para alcançar os nossos objetivos. Nós vamos continuar a educar crianças, nós vamos proporcionar água e saneamento, nós vamos ajudar as economias a crescer, nós vamos curar doenças, nós vamos educar adultos, nós vamos continuar fazendo isso e esse vai ser o nosso legado. Nosso legado não vai ser a nossa camisetinha. Uma vez, eu me lembro que eu queria fazer, eu estava muito na dúvida se eu fazia o famoso guia distrital impresso ou não, né? Aí eu pensava comigo, mas isso aqui é um legado. Aí eu mesmo falei para mim, Monteiro, que bobagem isso. O teu legado vai ser as coisas que você deixar. Não é o teu guia distrital que depois vai ser calço de mesa que balança ali, né? Então, nesse mundo impulsionado por dados, né, por números, os nossos legados têm que ser mensuráveis. Por exemplo, a polio é absurdamente mensurável, né? A gente sabe quanto de dólar é gasto lá, para onde ele vai, e através desses dados nós causamos impactos, né? Então, quando a gente faz um projeto de subsídio global, a gente tem que mensurar esses dados, quantas crianças nós educamos num laboratório, né, de informática e assim por diante, né? Esse tipo de medição é uma prática adotada em todos os setores. A gente faz isso na empresa, a gente faz isso em casa, quando faz as contas domésticas, e tem rotariano que fica bravo de falar, não, mas eu tenho que ficar medindo, né? A gente faz nas nossas profissões, né? Os advogados, quantos processos eu trabalhei nesse mês, né? Os juízes estavam falando, esse pessoal do pessoal do Supremo, que online eles conseguiram fazer não sei quantos % a mais de julgamentos ali, né? Então, nós precisamos ter provas concretas do bem que nós causamos. Então, é preciso que a gente deixe esse legado em dados, em aparição nas mídias e tudo mais. Também, nós temos muito o que fazer nos clubes. Nós temos muita coisa para fazer nos nossos clubes. As nossas comunidades esperam muito de nós. A gente precisa dar um enfoque maior a determinadas ações, e ao invés de tentar fazer muitas coisas, às vezes a gente quer fazer 15, 20 ações no ano e depois se frustra com isso. Mas a gente tem que dar um enfoque maior nas ações. Imagina a frustração do governador De Face de ter que devolver dinheiro de projeto de subsídio distrital, porque nós não fizemos, alguns clubes não fizeram, né? Nós temos que fazer avaliações de onde nós podemos fazer determinadas ações e que impacto elas vão causar. Então, a gente começa já mudando um pouco juntos, né? Com a primeira causa, né? Juntos nós vamos provar o nosso impacto no mundo, que o nosso impacto no mundo está só começando. A segunda prioridade desse plano de ação é expandir nosso alcance. Então, as perguntas que a gente tem que fazer aqui é o seguinte:
Como é que a gente pode compartilhar os nossos valores com o público novo? Como é que a gente compartilha os nossos valores? Será que as pessoas enxergam em nós, rotarianos, pessoas éticas, com valores morais bem definidos, pessoas que se preocupam com a comunidade? A segunda pergunta é como a gente pode inspirar mais pessoas a serem atuantes, não ser só aqueles 6 da alça do caixão, né? Como é que a gente pode inspirar todos os associados do nosso clube, do nosso distrito, a se juntar à nossa vontade de servir e de mudar? E que novos modelos a gente pode testar para trazer as pessoas a viver a potencialidade do Rotary? E aí eu queria falar um pouco daqueles que mostram muito entusiasmo pelo Rotary, que são os rotaractianos. E quem tem oportunidade de falar com rotaractianos, de ver treinamentos de rotaractianos, sabe bem do que eu estou dizendo. Os rotaractianos, eles são um grupo cheio de energia, cheio de motivação. Vamos nos contaminar com isso. Vamos deixar entrar esse bichinho da energia e da motivação. Essa ideia de falar que os rotaractianos ou os interactianos, e aqui eu vou falar dos interactianos também, que tem muita energia. Eu sei que o Leonardo, presidente do Interact Brasil, está na sala, quero cumprimentá-lo, inclusive. Todos eles, os interactianos, rotaractianos, rotariguidianos, são fundamentais para o futuro do Rotary. Por quê? Por causa dessa energia e dessa motivação. E a gente não pode deixar que eles vão embora simplesmente e levar essa energia para outro lugar. Essa é a verdade. No nível corporativo de Rotary, a gente está desenvolvendo produtos novos, né? O Rotary está desenvolvendo produtos novos. Hoje teve uma discussão sobre grupos rotarianos em ação. Que felicidade ver isso. Porque até bem pouco tempo atrás, você não ouvia falar sobre isso. Então a gente percebe que as pessoas estão se interessando mais pelos novos produtos que o Rotary está oferecendo, né? Por essa inovação disruptiva que o Rotary vem oferecendo, não apenas com os grupos rotarianos em ação, mas com os grupos de companheirismo, com os NRDCs, com os clubes satélites. Mas nos clubes a gente precisa investir duramente no engajamento de mais pessoas, de origens diferentes, de experiências diferentes, de etnias diferentes e daí por diante. Tem tantas maneiras para a gente criar canais de ingresso no Rotary. Por exemplo, levar nossos familiares nos eventos, envolver os rotaractianos, atualizar os websites de clubes, manter presença constante nas redes sociais. Nós temos os mais diversos líderes nas comunidades e a gente quer que todos eles estejam conectados a nós. Nós precisamos fazer com que todos os líderes das comunidades se conectem ao Rotary. Nós precisamos conhecê-los, portanto. Vamos reavaliar nossa opinião sobre como um líder deve ser e buscar pessoas que antes eram ignoradas e iniciar diálogo com essas pessoas. Outra maneira de revitalizar os clubes, né, compartilhar nossos valores, é formando parcerias com organizações e instituições. O Rotary Internacional claramente vai nos pedir muito mais isso, que a gente faça parceria com organizações e instituições que não apenas o Rotary, como, por exemplo, fizemos agora com o Toastmasters, que é uma organização de origem dos Estados Unidos, que fala sobre oratória. Olha que coisa interessante. Eles são mundialmente conhecidos, e agora o Rotary está incentivando que a gente faça parceria com eles. Mas quantas organizações nós podemos fazer? A gente tem parcerias, alguns clubes têm parcerias com o Rotary, com outros clubes, com escolas, com universidades, né, com outras instituições, com agências de serviços sociais, como a Paz, por exemplo, com governos locais, com o poder público, né, e outras organizações de voluntários. Nós precisamos ampliar isso, nós precisamos nos juntar a outras pessoas. Eu achei muito interessante o entusiasmo que o delegado aqui de Pissarras recebeu a visita da minha esposa falando sobre o projeto do feminicídio. Ele só falou assim, não dá para fazer uma passeata agora, está proibido, mas logo nós vamos liberar isso, né? Então vamos deixar a nossa comunidade, a nossa organização aberta e engajadora. Então a gente faz a segunda frase
colocando juntos lá, né? Juntos nós vamos construir conexões e oportunidades que inspirem os outros a fazer o mesmo. Nós temos que inspirar os outros a fazer o mesmo que nós fazemos. Se demorar muito, ele vai vomitar aqui. Quem? Quem vai vomitar? Bom, a terceira prioridade do plano de ação é aumentar o engajamento de todos os participantes. Então, as perguntas que nós temos que fazer é a seguinte: o que pode melhorar a nossa experiência Rotária? Será que nós estamos satisfeitos com a nossa experiência Rotária? Eu faço uma brincadeira sempre assim: será que só bater sino e botar um distintivo na lapela está sendo suficiente para nós e para os outros? Quais as habilidades que as pessoas podem aprender através do Rotary? Como, por exemplo, eu falei agora sobre oratória. Como é que a gente pode desenvolver melhor os potenciais de liderança dentro do Rotary? Então, pessoas em ação, elas tentam entender as necessidades do próximo. Assim como as pessoas e as comunidades a que servimos, os nossos rotarianos, participantes dos nossos projetos, têm que ser vistos e ouvidos. Nós ouvimos todos os rotarianos dos nossos clubes. Eles estão em busca de experiências que se façam sentir pessoal e profissionalmente relevantes. O Rotary também quer fazer com que ele se sinta pessoalmente relevante. Nós estamos propiciando isso aos nossos associados. Mas a gente não deve parar só nos nossos associados. A gente quer melhorar a experiência rotária para qualquer um com o qual nós nos relacionamos. A ideia aqui é que nós sejamos referência para a comunidade, né? Nós precisamos olhar cada encontro, cada atividade que a gente faz, como uma oportunidade de mostrar o Rotary como ele realmente é e o que ele realmente pode fazer pelas pessoas. A gente tem que criar espaço para que os associados, os participantes de atividades e a comunidade em geral nos dê informações sobre as suas preocupações, sobre as suas necessidades, sobre as suas vivências. A gente tem que saber. Será que a gente está fazendo uma campanha de cesta básica e simplesmente a comunidade está precisando de uma outra coisa absolutamente diferente? Será que uma comunidade, através do NRDC, a gente não pode, inclusive, até levar energia elétrica através de uma mediação junto ao poder público a essa comunidade, né? Então, a gente não pode esperar que uma necessidade bata na nossa porta. A gente não pode esperar que uma pessoa venha pedir 1 quilo de feijão para nós, mas a gente tem que saber que comunidades estão precisando de algo e do que é esse algo. A gente tem que analisar com atenção também como é que a gente age quando a gente recebe ajuda de voluntários de fora. A gente faz um projeto, como, por exemplo, eu vi num determinado clube que eles fazem lá um evento para arrecadar dinheiro e os bombeiros vêm participar, né? E as famílias dos bombeiros vêm participar. Quando a gente tem pessoas de fora da organização, a gente diz para eles: pô, nós estamos adorando aqui a participação de vocês, nós gostamos muito da visita de vocês, pô, vocês são muito importantes para nós. Essa é a ideia, né? E aí vem essa frase, mais uma vez, com juntos na nossa terceira prioridade. Juntos, vamos nos comprometer mais uma vez a priorizar as necessidades, expectativas e crescimento dos nossos participantes em tudo que fizeram. A quarta prioridade é melhorar nossa capacidade de adaptação. E aí as perguntas que a gente tem que fazer para nós e para o nosso clube é a seguinte: como é que a gente se adapta melhor e mais rápido a um mundo em mudança? Como novas perspectivas podem fortalecer o Rotary? Quais as novas ideias que podem criar uma mudança duradoura? Nós somos rotarianos, por natureza, inventivos, empreendedores, e usar a palavra da moda, nós somos resilientes. E é por isso que nós somos pessoas em ação. E é por isso que cada vez mais nós estamos enchendo as mídias sociais de trabalhos que nós executamos nas comunidades. Porque a gente compartilha essas nossas qualidades, a inventividade, a resiliência e o empreendedorismo. Então, nós temos que buscar novas oportunidades, de abraçar ideias inovadoras, de não viver mais na mesmice, de assumir riscos, porque quem não corre risco não muda. E
os que trabalham na área financeira sabem bem dessa frase que eu vou dizer agora, né? Risco é medida de variação de retorno. Governador Monteiro, Oi? se conseguir terminar em mais 3 ou 4 minutos, por favor. Sim. Então, a gente está com essas 4 prioridades. Eu vou finalizar com a 4ª, que é, juntos, vamos nos manter fiéis e ser agentes da mudança nos próximos 115 anos. O nosso clube, essa é a pergunta que eu faço, diante de todo esse plano de ação. Nosso clube é diversificado? Seja em profissões, seja em etnia, seja em níveis sociais. Nosso clube é sustentável? Por que por que alguns associados permanecem no clube e outros os deixam? O nosso clube é inovador e flexível? Há conscientização sobre o seu clube, sobre o nosso clube na comunidade? Então, assim, nós fazemos pesquisa de satisfação de associado no nosso clube. Nós fazemos lá o que eu falei no começo, a nossa matriz SWOT. Quais são os nossos pontos fortes e pontos fracos? Nós sabemos quais são as nossas ameaças externas? Como o nosso clube é visto por não associados? E como nós divulgamos nosso clube? Para encerrar, eu quero apenas dizer que nós temos uma vontade sempre de mudar, de que nosso clube cresça, de que nosso clube seja sempre maior, de que nosso clube apareça mais na comunidade. Mas é preciso que a gente não pense no agora. É preciso que a gente pense nesses 4 pontos que o Rotary Internacional nos prega como plano de ação e enxergue o nosso clube, o nosso distrito e o Rotary Internacional daqui a 5 anos. Eu estou à disposição e o material de organização eu vou passar para vocês. Perfeito. Dizer que parabéns, obrigado, governador Monteiro, pela sua contribuição. Eu não avisei antes que as perguntas podiam ser colocadas no chat, mas nós vamos tentar fazer isso de forma interativa. Destacar que nós chegamos a ter 221 participantes na sala, realmente muito bom, parabéns a todos. Eu gostaria de destacar que nós temos presente na sala também a governadora Roberta Lopes, que foi governadora 2015-16 do Distrito 4.590 do Rotary Clube de Rio Claro Sul. Obrigado, governadora Roberta, por estar nos prestigiando e estar conosco aqui neste seminário. Também saudar os rotaractianos e interactianos que eu não havia mencionado antes. Né? Obrigado pela presença também de vocês. Temos espaço, então, para algumas perguntas. Se alguém tiver algum questionamento para o governador Monteiro, por favor, ative o seu microfone e faça a pergunta. Está aberto, então, para perguntas, se alguém tiver. Ninguém? Vamos nos desinibir e fazer perguntas. Como aplicar esse plano de ação aí mesmo? Todos os clubes têm condições? Todos os clubes têm um plano de ação? Já tem praticado isso? Bom, eu vou mandar para eles, para todos os clubes, um folheto do plano de ação, um guia sobre planejamento estratégico de Rotary. Eu vou mandar para todos os presidentes lá no grupo de presidentes lá. Governador Zanotto, enquanto não tem perguntas, você gostaria de fazer algum comentário? Você tem alguma inquietude, vamos assim dizer? Eu acho que o governador Monteiro, ele falou de uma forma tamanha perfeição que ele deixou poucas brechas para dúvida. Pelo menos, o sentimento que eu tive é de todos atentarem da importância de fazer planejamento estratégico como fator de crescimento das ações do clube, do próprio clube, né? E ele também nos colocou na cabeça uma série de questionamentos e reflexão que vai nos ajudar muito no nosso dia a dia. Eu poderia pensar disso aí, uma experiência própria que eu tive quando fui presidente do Rotary Clube de Florianópolis, que foi fazer... O primeiro de tudo que eu fiz foi aquela consulta do grau de satisfação dos companheiros do clube. E isso me trouxe elementos muito
importante para elaborar o planejamento da gestão e que tornou, sob o meu ponto de vista, tranquila e exitosa, porque nós conseguimos perceber para que direção o clube desejava ir e trabalhamos aí em conjunto, como a gente escutou os companheiros e trabalhou em cima daquilo que os companheiros querem. Então, acho que essa pesquisa de satisfação é o ponto de partida para tudo, isso ajuda muito. E recupera os companheiros que estão um pouco desanimados e desgostosos com a administração. Só essa consideração. Ok. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Boa noite. Pois não? Por favor, se identificar. Rosângela? Isso, Rosângela Carrara, do RC Garuva, governadora assunto da área 1. A minha questão, governador Monteiro, antes de parabenizando pela sua apresentação, a gente sempre aprende, com relação ao engajamento. O que eu tenho percebido? Eu tenho percebido que, com relação a esse momento que a gente está vivendo de pandemia, houve uma dispersão dos nossos associados, e está difícil trazê-los de volta àquela ritual que a gente tinha de reunião, de presença e tudo. O que tu poderia dizer para nós que nos ajudasse fora a pesquisa de satisfação que foi feita, que outra motivação poderia ser trabalhada com eles? Por exemplo, hoje aqui, eu vejo que do meu clube não tem ninguém, só eu e o presidente. E foi feita a divulgação, foi falado, o número de ausências na reunião virtual tem sido muito grande e tem sido uma preocupação, porque a gente precisa engajar esse povo. Nós temos gente boa ali, gente que trabalha, gente que gosta de ser, mas, assim, o que a gente poderia estar fazendo para reverter essa situação? Obrigada. Companheira Rosângela, boa noite. Eu vou responder essa pergunta com um conceito simples de vendas, que é o conceito do telemarketing. E utilizar a expressão dos Marines americanos, né, não deixe ninguém para trás, mas eu estou falando dessa ideia de telemarketing porque, num determinado momento, um pouco antes do governador Adriano Zanotto assumir, o governador Bruno me fez uma pergunta, ainda tantos clubes, acho que, sei lá, o número de clubes ainda não colocaram o presidente, né? O que a gente faz? Eu falei assim, telemarketing, liga um por um, né? São 10, 11. Pô, vamos ligar para os 10, 11, falar com cada um deles. A minha sugestão é essa, companheira Rosângela, é que a gente faça esse telemarketing, que a gente mostre ao companheiro que nós estamos preocupados com a falta dele. Eu acho que para muitos, eu tenho certeza que para muitos há uma dificuldade tecnológica, né? Mas eu acho que nós não podemos deixar também ninguém para trás. Então, ligar para cada um deles, olha, senti falta de você na reunião, não, eu não sei entrar, um companheiro nosso não sabia entrar, simplesmente um outro companheiro nosso foi lá na casa dele e ensinou como é que se entrava na ferramenta digital. Muitas vezes pode ser apenas uma pequena visita. Então, eu acho que tem essas pequenas coisas, mas a ideia é telemarketing. Eu sei que tem um companheiro aqui, ó, José Rosnei, que quer fazer uma pergunta. Eu também depois gostaria. Pois não, para o Rosnei, então. Boa noite, governador Zanotto, boa noite, governador Nodin, secretário do Instrutor Distrital, e boa noite, governador Erildo Monteiro, da palestra de hoje. Nós, do Rotary Clube de São José Cobrasol, temos aí uma questão a ser, talvez não uma pergunta, mas quando nós falamos em planejamento organizacional, nós temos que pensar, primeiramente, na carta constitutiva do clube, que é a primeira e o sagrado instrumento de um Rotary Club, né? O segundo momento é a estruturação desse clube, que nós vamos discutir talvez na próxima sessão, exatamente a questão da estruturação e a definição clara, tanto administrativa quanto jurídica, que é o estatuto social. Segunda peça mais importante de um clube, digamos assim, em termos de instrumento legal administrativo. O regimento interno, que vai deixar claramente definida ali as funções e os papéis de cada um. Então, eu pergunto ao governador Monteiro, e até para fortalecer a necessidade
e a importância dos clubes terem esses instrumentos bem montados, como é que o governador Monteiro vê esse trabalho e o engajamento também de todos os companheiros na elaboração desses instrumentos? Companheiro, depois que o Rotary começou a falar em flexibilização, uma coisa passou a ter mais importância para os clubes, é o tal do regimento interno. Porque na medida em que o Rotary Internacional disse o seguinte, olha, nós temos um estatuto, o estatuto é prescrito, a gente imagina, nós estamos numa grande franquia, que tem um franqueador, mas nós seguimos o estatuto, lógico, de acordo com as leis nacionais. Mas o regimento interno passou a ter uma importância maior, e o meu sucessor aqui deve falar mais disso, porque lá no regimento interno você vai colocar assim, olha, eu vou mudar o modelo da minha reunião para ter uma reunião online por mês, eu vou mudar a temporariedade da minha reunião, eu vou mudar a questão das classificações no meu clube, eu vou transformar meu clube num clube passaporte, que é um modelo de clube. Ali, o regimento interno, hoje, ele virou a ferramenta de comunicação da flexibilização e da inovação, entendeu? Quer dizer, se você tem uma carta constitutiva, que é o teu estatuto, né, que é absolutamente prescrito, você tem também agora o teu regimento interno para dar vazão a todos esses teus processos inovadores e, inclusive, para o teu plano estratégico de 5, 6, 10, 20 anos, quanto você quiser criar. Então, eu costumo dizer que o regimento interno era um papel esquecido na gaveta. Hoje, o regimento interno ele faz parte da vida, do dia a dia do rotariano e de um clube de Rotary. Não sei se eu expliquei bem seu questionamento, né? Acho que teria mais uma pergunta, se eu não ouvi a voz do companheiro Dino, é isso? Isso, boa noite. Boa noite a todos vocês, RC Itajaí Praia. Doutor Monteiro, quando nós usamos o telemarketing, nós usamos outras ferramentas e ainda não atingimos o objetivo, né? E sem ter aquela cobrança exagerada, né, já que somos todos voluntariados, né, associados, mas voluntários, qual uma outra estratégia que eu poderia estar usando para atingir esse nosso objetivo de tê-los 100% conosco? Eu digo 100% conosco nas reuniões, tá? Sim. Você entendeu a pergunta, Monteiro? Não, acabou falhando um pouco. O que vamos fazer? Companheiro, é uma pergunta isso? O que nós vamos fazer se não funcionar o telemarketing, é isso? Não, é que o senhor falou no telemarketing, né? A gente, eu já fiz essas estratégias, né? Até por osmose, né? Sim. Mas ainda não atingimos o objetivo. E eu prezo, assim, pelo fato de a gente não ser taxativa, com a cobrança, acho que as pessoas têm que vir engajadas num bem maior, né? Não numa obrigação de estar. Companheiro, como eu disse no começo lá, o Tom Torfenson, quando nos falou sobre planejamento estratégico e Rotary International pensando em planejamento estratégico, nós temos que ser rígidos conosco mesmo. Nós temos que ser duros conosco mesmo. Então, a pergunta que eu faria seria, eu tenho um clube com 25 associados, qual é o meu percentual de frequência nas minhas reuniões presenciais? Eu tenho companheiros que se engajam, por exemplo, quando eu tenho uma ação na comunidade, eles se engajam ou eles só querem ser jantarianos. Né? Eles só querem ir na reunião pelo companheirismo, né? E tomar uma cervejinha. Nós temos que fazer essa avaliação. E talvez chegar à conclusão, companheiro Dino Neto, que nós precisamos trazer gente nova para o clube. Né? Essa é a ideia, pelo menos, do plano estratégico. Como nós vamos impactar as nossas comunidades e, através desse impacto, fazer com que as pessoas se interessem pelo Rotary. Né? Porque não adianta. Tem gente que nós vamos ficar aqui 3 dias falando de inovação e flexibilidade, e o governador Noldin, o governador Adriano e o governador Noldin vão me dar a razão, e os outros governadores presentes. Nós vamos ficar 3 anos falando de inovação, mas tem companheiro que vai falar assim, não, eu quero só reunião de companheirismo. Né? Isso a gente não muda
uma empresa, uma organização, imagina uma organização grandiosa como a nossa, em 1 ano. Por isso nós estamos pensando em 5 anos. E aí aquela ficha de avaliação do clube é importante. Bom, diante disso, nós chegamos no nosso horário. Uma vez mais, nós queremos ser muito gratos ao governador Monteiro pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de contribuir para o nosso distrito e nossos clubes na questão do, vamos chamar de plano de ação, porque realmente parece que o nome estratégico assusta um pouco, né, Monteiro? Essa que é a verdade. E, então, obrigado por isso e, na sequência, então, nós vamos passar ao segundo tema. Só deixa eu interromper essa gravação e vamos começar